Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos falar sobre famílias do presente e famílias do passado. Famílias do passado. Nós vamos ver algumas características das famílias do passado. As famílias do passado, elas eram numerosas, tá? Pois os casais do passado tinham muitos filhos em sua família. As famílias no passado eram extensas, ou seja, muito grande, e havia a presença de avós, pais, filhos, tios, primos e outros parentes. Antigamente, a maioria das famílias viviam no campo e seus membros muitas vezes habitavam na mesma moradia. Os homens eram os únicos provedores do lar, enquanto as suas mulheres cuidavam dos afazeres da casa e dos filhos. Então, o homem era o único que podia trabalhar fora de casa, enquanto a sua mulher, cuidava da casa e dos filhos. Porém, algumas mulheres, elas até trabalhavam para ganhar algum dinheiro, mas havia muitas restrições, do tipo de profissão que a mulher poderia atuar, tá? As mulheres só poderiam trabalhar naquela época como costureira, professora, lavadeira e cozinheira. Com o passar do tempo, há mais ou menos uns 100 anos atrás, com o surgimento das indústrias, as famílias saíram do campo e vieram morar na cidade. E essa mudança trouxe transformações no meio familiar. Por exemplo, as mulheres que antes não podiam trabalhar fora de casa passou a trabalhar assim como os homens. E ao longo dos anos ocorreram outras mudanças. Vamos ver? Famílias do presente. Vamos ver as características da família do presente. Antes, as famílias que viviam no campo, hoje a maioria dessas famílias vive em centros urbanos, ou seja, cidades, pois, a maioria das famílias agora prefere estar mais perto, do centro da cidade, perto de hospitais, perto de escola, de farmácias, tá? As famílias que antes eram numerosas, ou seja, com muita gente, passaram a ser menos, pois os casais passaram a ter menos filhos. Atualmente, são mais comuns as famílias nucleares, ou seja, as famílias formadas apenas por pai, mãe e filhos que vivem na mesma moradia, tá? Então, são famílias menores, tá? Geralmente entre 2, 3 filhos por família, tá? Agora, no presente, tanto o homem quanto a mulher, eles podem trabalhar fora de casa e dividem as, as responsabilidades financeiras, os compromissos nas contas, da casa e os afazeres domésticos também, e o cuidado com os filhos. E a mulher que antes, não podia trabalhar e muito menos escolher qual profissão queria, trabalhar,
ela agora passou a escolher em qual área profissional ela deseja atuar. Agora é com você. Identifique qual é a imagem que representa a família do passado e a família do presente. A primeira imagem, você acha que representa a família do passado ou a família do presente? Isso, a família do presente. E a segunda imagem, você acha que representa a família do passado ou a família do presente? Muito bem, a família do passado. As famílias no Brasil hoje. Hoje em nosso país é possível encontrarmos uma grande diversidade de famílias, ou seja, existem diferentes tipos de família. Como já estudamos, cada família tem sua história, costumes e tradições, o que as tornam diferentes uma das outras. Desde muito tempo, famílias de diferentes países, culturas vieram e ainda continuam vindo morar aqui no Brasil. E através do encontro desses grupos distintos, surge a diversidade cultural que contribuiu para formar a sociedade brasileira. Então, desde a vinda, né, do descobrimento do Brasil, onde os índios moravam aqui no Brasil, que depois vieram os portugueses para colonizar, né, o nosso país, né? Dali em diante vieram sempre pessoas de outros países morar aqui no Brasil. E com essa vinda de outras pessoas, trouxeram, né, suas culturas, seus costumes, e isso criou a diversidade cultural, né, do nosso Brasil. Famílias de outros países influenciaram as famílias brasileiras de hoje na alimentação, nas vestimentas, nas crenças e nas festas populares. Por isso que hoje em dia, né, o nosso Brasil é tão rico em culturas, tá? Tem culturas para todos os gostos. Tem cultura que veio de Portugal, cultura que veio do Japão e de outros países. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Um beijo da tia Bruna e até a próxima. Tchau!